Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da HIT. E o brasileiro está levando menos tempo para pagar as contas. Uma pesquisa feita por uma empresa do ramo financeiro mostra que o tempo médio para o pagamento de um boleto em atraso caiu pela metade. E o principal motivo é o auxílio emergencial dado pelo governo às pessoas de baixa renda. Pagar uma conta atrasada é uma preocupação que incomoda muita gente. Perde o sono mesmo, porque é preocupação, né, na verdade. Tenho filhos, né? Então, tenho família, tenho aluguel, tenho um monte de coisa que eu pago. Então, causa totalmente um desconforto. Eu fico estressada, né, chateada, com um monte de coisa na cabeça. Tira a paz. Tira, não se tira. E quem acaba de pagar uma conta sabe o alívio que isso significa. Porque isso aqui eu pago todo mês, R$150 todo mês, 130, 136, 138, depende. Mas mais que o valor é a paz que não tem preço, né? É, mais que o valor é a parte que não tem preço. Mas a boa notícia é que o brasileiro está levando menos tempo para se livrar desse problema. É o que mostra o levantamento feito por uma startup do ramo financeiro. De acordo com a pesquisa, o tempo médio para uma conta em atraso ser paga caiu pela metade no país. No segundo trimestre de 2020, o tempo médio para o pagamento de uma conta atrasada chegou a 47,7 dias. No mesmo período, em 2021, esse prazo foi reduzido para pouco mais de 22 dias, uma queda de 54%. E essa diminuição mostrada pela pesquisa coincide com o início do auxílio emergencial, que passou a ser liberado pelo governo para a população mais carente em abril de 2020. Um mês depois das pessoas começarem a receber o benefício, o pagamento de contas em atraso já registrou um aumento de quase 30%. E os maiores índices foram no Nordeste do país e entre os consumidores que não possuem contas em banco. Bom, eu acho que o auxílio emergencial foi fundamental, foi cirúrgico. Ele ajudou a grande maioria dos brasileiros que tem muita dificuldade de gerar renda, e quem tem dificuldade de gerar renda não tem dinheiro poupado. O auxílio foi importante e ele direcionou. Eu acho que muita gente usou o auxílio para complementar a alimentação, que é o ponto mais relevante numa família, né? É a questão alimentar. E provavelmente podem ter acertado dívidas de carnê, cartão de crédito, essas coisas, né? Porque o grande drama, quando eu fico sem acesso ao crédito, é que numa emergência eu não compro nada. O estudo também revela que com a crise causada pela pandemia, o brasileiro priorizou o pagamento das contas essenciais, como luz, água e telecomunicações. Por outro lado, os débitos não essenciais registraram atrasos até 5 vezes maiores, principalmente o cartão de crédito, compras online e consórcios. De casa eu acho mais importante pagar, né? Banco também. Aí o restante a gente vai levando com a barriga. A conta de água, luz são essenciais, né? Porque se não pagar, eles cortam, né? Luz, eu percebi agora nesse mês que eu tive que parcelar minha conta, porque estava muito alta. Então eu optei por parcelar para não ficar atrasando a conta. Prioridade sempre aluguel, alimentação, a saúde e a escola dos meus filhos. Essa é a prioridade. O resto é quando der. O resto é pagando pouco a pouco, né? Para também não deixar acumular, né? Que senão também vira uma bola de neve. Em outubro, o auxílio emergencial paga a última parcela e não será mais prorrogado, conforme anúncio feito pelo governo. Em 1 ano e meio, o programa injetou quase 360 bilhões de reais na economia do país. A partir de novembro, começa o pagamento do novo Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. O vídeo de lançamento foi divulgado pelo ministro da Cidadania, João Roma, em uma rede social. O maior programa de transferência de renda para aqueles que precisam de apoio e oportunidades. Uma força necessária para transformar vidas e desenvolver o país. O programa terá um reajuste de 20% em relação ao anterior e pagará pelo menos R$ 400 para famílias de baixa renda. Mais que pagar contas, o desafio será erradicar a pobreza no país. O Auxílio Brasil está integrando políticas sociais para que, dessa maneira, possamos, além de oferecer uma teia de proteção social para a população em situação de vulnerabilidade, poder também agir com forte peso na transformação social. A contribuição dos programas sociais é um aumento de renda, né? Então, eles trazem renda para as famílias que têm maior vulnerabilidade social, que têm, digamos que, uma escassez
ou uma falta de oportunidade no mercado de trabalho. Então, esse é o grande ganho. Eles são programas de apoio, mas são apoio intermediários, né? São apoios de curto prazo. A gente espera que essas famílias não dependam no futuro desses programas. Esse é o ideal. Então, o programa ele é bom quando utilizado como meio, e ele é ruim quando utilizado como fim. E falando sobre coronavírus, olha só, nos últimos 3 meses despencou a procura por testes de Covid na rede pública de saúde de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E o melhor, também caiu o índice de contaminação. Menos pessoas têm procurado o centro de testagem na Barão, em frente à Praça do Rádio, e também as unidades de saúde. Em agosto, foram 25.151 testes para Covid realizados, 811 por dia. Em setembro, foram 13.346, 444 diários em média. Já em outubro, nos 12 primeiros dias, foram 4.233, 352 por dia. Ou seja, de agosto para outubro, o número de testes por dia caiu para quase 1/3. Outro dado importante e que mostra também a diminuição da doença aqui em Campo Grande é a taxa de positividade. Olha só, em todos esses exames, por exemplo, aqui, deram negativo. Para cada 100 testes, em agosto, 15 davam positivo. Em setembro, 6,8 e em outubro até agora, 3,35 apenas. Mesmo com esse percentual bem menor de positividade, a gente ainda tem o vírus circulante, então a gente não pode descuidar. Conforme a superintendente de assistência em saúde, esses dados têm relação direta com o avanço da vacinação. Maior número de pessoas vacinadas e imunizadas, a gente tem uma redução na positividade aí do vírus circulante na nossa cidade. O teste aqui fica pronto em 15 minutos e não só aqueles que têm sintomas devem procurar o centro ou unidades de saúde. Todas as pessoas que apresentem qualquer sintoma, respiratório, ela pode buscar uma unidade de saúde ou aqui o centro de testagem, e também os seus contatos. Então, a pessoa que teve contato com alguém que esteja com sintomas respiratórios, ela pode procurar uma unidade aqui o centro de testagem para estar fazendo o teste. São Paulo já tem uma clínica especializada em dependentes de celular. Um problema muito mais sério do que se pensa. Porque muitas pessoas não percebem que não conseguem viver sem um destes aparelhos. Veja na reportagem de Kleber Werneck. Ele está sempre à mão, à vista e principalmente no cérebro das pessoas. Esse é o celular. Mais do que um aparelho, se tornou um estilo de vida. Quanto tempo você consegue ficar sem olhar para esse aparelho? 20 minutos. No máximo? No máximo. 20 minutos no máximo. Ah, nem eu tenho. É toda hora? Toda hora. Por que é tão difícil ficar sem olhar no celular? Ah, porque ultimamente tudo é no celular, que nós temos que fazer. A sua vida tá aí? É. Inclusive eu tenho os dois, tenho o meu particular e tenho o da empresa. O meu particular eu uso pouco, mas o da empresa eu não consigo ficar nem assim 15, 20 minutos. Sua vida está nesses dois aparelhos? De certa forma. E essa dependência chega a ser considerada um problema de saúde por alguns especialistas. O psicólogo espanhol Marc Massip ficou famoso em todo o mundo por comparar o vício do celular ao das drogas. Segundo ele, o aparelho é a heroína do século XXI. O alerta sobre a dependência do celular também é feito por alguns especialistas brasileiros. Existe sim uma dependência que ela é causada ao longo do tempo, que ela tem um efeito prático muito parecido com uma pessoa que está usando drogas. Preciso fazer esse alerta porque cada vez mais nós estamos conectados, à internet, e quando a gente olha para o celular, o celular é simplesmente um meio, mas é um meio físico que viabiliza esse mundo virtual aí que é a internet. Esse sim é o grande sistema dopaminérgico. O Márcio, por exemplo, não imaginava que ia sofrer tanto por ficar longe do aparelho. Eu tô tremendo aqui de vontade de pegá-lo, mas ele está enquartado lá, está guardado. Nossa reportagem encontrou ele bem no dia que estava participando de uma reunião de trabalho. E pelas regras do evento, todos os participantes tiveram que deixar os celulares com a organização para não atrapalhar a concentração. Dá até tremedeira, ó, a gente até
Faz falta porque a gente quer olhar as notícias, quer olhar o papo com a família, quer ver o grupo da família, o WhatsApp, o Facebook. É bem isso. O senhor acha que aguenta até o final do dia? Vou aguentar, mas vou ter que tomar um comprimido no final da tarde. Viu? Tô brincando, comprimido da parte do comprimido, tô brincando, mas que é difícil, A gente aprendeu a conviver com isso, né? Então tá sendo difícil. E ficar sem o celular pode sim causar ansiedade e frustração em algumas pessoas. Sentimentos muito parecidos com a crise de abstinência de quem para de fumar, de beber ou de usar drogas. Ansiedade é um dos principais fatores, né? Ansiedade, podemos dizer que é até medo. A gente, às vezes, nós temos várias pesquisas que mostram que o quão próximo está o aparelho da gente, mais ansioso a gente menos ansioso fica, porque ele está próximo. Agora, quanto mais distante ele está, mais ansioso eu fico, porque eu não sei se ele está vibrando, se ele não está vibrando, se tem alguém chamando, se não tem. Então, esse quadro de ansiedade, por incrível que pareça, quando a pessoa ela já está num estágio de alta dependência, quando ela tenta tirar, e a gente brinca, né, que no meio terapêutico a gente diz o desmame, né? Fazer o desmame do device, ele é complicado, porque quanto mais distante, mais ansiedade ele vai gerar. Então, isso tem que ser feito em doses homeopáticas. E essa dependência ficou clara no último dia 4 de outubro, quando 3 das plataformas mais importantes, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, ficaram fora do ar por quase 6 horas. Muitas pessoas relatam que tiveram dificuldade ao perceberem que estavam offline. Difícil, porque a maioria dos contatos agora é tudo por WhatsApp, né? É difícil alguém te atender em ligação. Sempre é WhatsApp. O WhatsApp foi um dia muito complicado. Não tinha nada para fazer. Sem internet é a pior coisa. Foi um dia difícil para você? Foi, para mim foi. Porque eu dependo do celular para trabalhar. Entendeu? Eu trabalho tipo assim na rede social tudinho. Então eu precisei do celular e tinha perdido dinheiro. Sofreu? Sofri. Não vai falar que não, mas sofri. E a recuperação de uma pessoa viciada em celular pode ser ainda mais difícil do que uma outra que é dependente de drogas. Isso porque, no caso da tecnologia, muita gente não reconhece o problema e acredita que o hábito é apenas parte da vida moderna. Por isso, não procura ajuda. Em São Paulo já existe até uma clínica para reabilitação de pessoas com dependência em celular. O local é mantido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E segundo a coordenação, a cada dia, 4 novos casos são relatados em média. É um trabalho que se desenvolve ao longo de 18 encontros semanais de 1h30. E, paralelamente, nós temos o grupo de apoio aos familiares, porque nós consideramos que se a família não aderir ao trabalho, fica muito difícil a pessoa conseguir superar isso. E aí são vários passos que levam a uma consciência desse uso. O melhor, então, é usar o aparelho para o que realmente importa, como no caso do Alisson e da Gabriele. Eles são namorados e contam que, como moram longe um do outro, conversam mais pelo celular do que pessoalmente. Nosso namoro é à distância, então... meio longe um do outro, então acaba tendo que ser pelo celular mesmo. Eu moro aqui no centro, ela mora lá na zona leste, então aí acaba menos que ser complicado, né? Mas é o único jeito. No caso de você, o celular faz muita falta. Faz. Muita falta. O casal acredita que a tecnologia aproxima, mas não completa. Afinal, não há aparelho capaz de substituir um passeio de mãos dadas. Com a alta no preço dos combustíveis, as atenções voltaram novamente para os carros elétricos. Não depender mais dos combustíveis fósseis se tornou o objetivo de muitos países que se comprometeram com metas ambiciosas, inclusive para a proibição dos veículos a combustão. A transição completa aqui no Brasil deve demorar, mas vamos conhecer os prós e contras de quem tem um modelo desse aqui no país. Tá insuportável de sobreviver assim, né? O álcool é quase 5, gasolina quase 6, então muito complicado. Com esse preço não dá mais para você rodar com carro. Não bastassem todos os aumentos registrados este ano, o mercado agora prevê risco de desabastecimento de combustíveis. E com isso, preços ainda mais elevados.
Isso porque a Petrobras informou há poucos dias que não conseguirá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro. Como que a gente faz? Todo dia está tendo um aumento? A gente não tá de mão atada, né? O Tiago não tem mais essa preocupação. Ele comprou um carro elétrico há 2 anos e de lá para cá só precisa recarregar a bateria do veículo. Muito mais que uma alternativa aos combustíveis fósseis, os carros elétricos fazem parte da estratégia para a redução de emissão de carbono na atmosfera. Algumas marcas já pensam em parar de produzir os automóveis a combustão. Isso porque alguns países já têm data marcada para a proibição da venda desses modelos. Estados Unidos e Japão pretendem proibir automóveis movidos a motores térmicos em 2035. No Reino Unido, o prazo é 2030. E na Noruega, a previsão é mais ambiciosa, 2025. Isso porque, segundo dados do governo do país, no ano passado a venda de carros elétricos superou a de veículos a combustão. No Brasil, essa discussão ela continua caminhando. E outra coisa é o fim da possibilidade desses carros rodarem. Mas esse mercado dos carros a combustão, que com certeza vai continuar existindo, ele vai conseguir aí suprir essa necessidade, pelo menos aí pelos próximos 20 anos. A transição completa por aqui pode até demorar, mas o Tiago se antecipou e explica por quê. Veio no momento que eu já estava cansado do uso do rodízio, né? Tinha que chegar no escritório sempre antes das 7 da manhã. É isso mesmo. Na cidade de São Paulo, os carros elétricos têm isenção do rodízio municipal de veículos. Mas essa, é claro, é só uma das vantagens de ter um desses modelos. O custo de manutenção dele é muito inferior, coisa assim de 1/6, comparado com a revisão de um carro normal. E o seguro, a maior parte das pessoas fica preocupada, se você considerar o valor do carro em si, do bem, ele não sai tão diferente assim de um carro a combustão. Mas a maior economia está mesmo em não depender mais dos combustíveis fósseis. Eu estou há 2 anos só fazendo carregamentos em locais públicos como shoppings, supermercados, inclusive postos de gasolina, onde a maior parte dos lugares hoje não tem a cobrança do carregamento. Até agora, o Tiago rodou cerca de 38 mil quilômetros sem gastar nada. Segundo o bancário, uma economia de R$20 mil. E aí o motorista fica assim. Dirige mais tranquilo, menos estressado, você se desgasta muito menos porque é uma direção mais fácil, né? O carro não tem barulho, não tem o calor do motor, não tem a vibração do câmbio no volante. E ele fez questão de provar que o carro é mesmo silencioso. Você pode ver que o carro em si ele não faz barulho ao rodar, a não ser um pequeno som em velocidades baixas, que é exatamente para os pedestres perceberem a aproximação do veículo. Mas tudo tem 2 lados, então vão aí as desvantagens. Ainda é um carro de maior valor agregado, ainda não existe um grande mercado, né, de carros de segunda vida. Outro problema está na infraestrutura de recarga. A gente iniciou o ano com um pouco mais de 350 pontos e vai terminar esse ano com mais de 1.000 pontos. Sem tantos pontos de recarga, fica difícil percorrer longas distâncias, porque 300 quilômetros é o que o carro roda com uma bateria cheia. E para carregar 100%, leva tempo. Os que carregam em 22 kW, eles vão fazer 100% de carregamento em 2 horas. Mas para o Tiago isso não é problema. Você demora para carregar o carro mais que abastecer? Sim, mas você também consegue carregar o veículo em momentos que você está fazendo outra atividade. Amante do carro elétrico, o bancário, que agora também é motorista de aplicativo nas horas vagas, resolveu criar um canal no YouTube para contar todos os detalhes do veículo a quem se interessar. Para ele, o carro é só vantagens. E aqui, ele incentiva quem ainda não tem um. No meu horário de folga, eu dirijo o meu carro. E no meu horário de trabalho, eu dirijo o meu carro. Então, nada melhor que ter um carro confortável para estar dentro. Mas é do governo que o motorista aguarda incentivo para a compra do carro elétrico. O eixo governamental e as políticas públicas devem
seguir, né, aí os apontamentos, as necessidades da população, que é uma agenda, como a gente já falou aqui também, muito pró, né, a sustentabilidade, a eficiência energética. Veja a seguir: consumo de macarrão dispara e se torna um dos alimentos mais ingeridos durante o isolamento social. E ainda, aumento da taxa Selic impacta nos financiamentos imobiliários e coloca em xeque a redução dos juros do crédito habitacional. Eu volto em instantes. Até já! O preço da carne vem sofrendo vários aumentos desde o início da pandemia. Em consequência disso, sem opções que caibam no orçamento, muitas famílias têm buscado as chamadas carnes de segunda. Picanha e filé mignon, R$ 61,00 o quilo. Alcatra e contrafilé, R$ 42,00. É, o preço da carne de primeira tá de cortar o coração. O jeito, então, é partir para a carne de segunda. Por isso, a venda dos cortes de carne de segunda cresceu bastante. Uns 40%, 45% na média, assim, né? Porque carne tudo qualidade boa, né? Fresquinha. O preço da carne de segunda gira em torno de R$ 28 a R$ 33,00. As mais vendidas são miolo de agulha e músculo. O problema é que não dá para fazer com esses cortes o tradicional bife. É mais a carne de panela, espetinho, é o que eles mais usam, né? Mas tem um corte de segunda que dá para fazer um bifinho sim. Miolo de paleta fica bom. Cresceu também a venda de miúdos. Os preferidos são o mocotó e o fígado, que nem tinha neste açougue de tanto que vende. Uns 20, 25. E assim o consumidor vai driblando o alto preço da carne vermelha, que cada vez mais se torna uma peça de vitrine para muita gente. Olha só, outro aumento que tem preocupado, o da taxa Selic, que impacta diretamente nos financiamentos imobiliários e coloca em xeque a redução dos juros do crédito habitacional, anunciado pela Caixa Econômica Federal no final de setembro. A medida anunciada pela Caixa em coletiva de imprensa na sede do banco em Brasília entrou em vigor no último dia 18 de outubro. E segundo este corretor de imóveis, já aqueceu o mercado. Todas as vezes que há uma mudança de financiamento, taxa de juros no mercado, aumenta a procura do financiamento, porque acaba atingindo uma modalidade de renda desses clientes. A medida atual reduziu os juros do crédito habitacional na modalidade poupança de 3,35% para 2,95%. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, essa redução nos juros pode tornar elegíveis para o financiamento quase 1 milhão de novas famílias, já que a renda familiar necessária para aprovação diminui. Mas com a Selic mais alta, esse tipo de financiamento pode não valer a pena. Cliente que tem aversão a risco, quer dizer, não quer tomar risco, quer ter certeza do valor da parcela no tempo, não quer saber como é que vai estar a taxa de juros nos próximos meses, tal, tem que ter a preferência pelo produto pré-fixado, onde você tem a taxa de juros definida no início do contrato e ela permanece assim no decorrer de todo o contrato. Que não é o caso do financiamento feito por meio da modalidade poupança, que soma os juros de 2,95% fixados pela Caixa a 70% do montante da Selic, que é variável. Então, o valor fixo se mantém, só que a parcela relacionada à poupança sobe, e sobe exatamente no mesmo grau que subiu a Selic hoje. Ou seja, se a taxa básica de juros fosse de 10%, por exemplo, seriam 7 mais 2,95%, o que resulta em uma porcentagem bem maior do que a taxa fixa, que gira em torno de 9%. Hoje, a Caixa ela oferece 4 modalidades de financiamento. Eu, como corretor, eu aconselho a você ver qual que é a melhor taxa que caiba no seu orçamento. O cliente que eventualmente acha que a taxa de juros pode voltar a cair ano que vem, ou em 2023,
e pode se beneficiar dessa queda no produto, ele pode eventualmente definir a escolha pelo produto poupança. Mas vamos deixar claro que é um produto de qualquer forma muito mais arriscado do que o produto tradicional, que é o pré-fixado com a TR. De uma forma ou de outra, é preciso ficar atento àquelas letrinhas miúdas do contrato, como lembra este advogado, especialista em questões imobiliárias. Ele precisa analisar muito bem o contrato, porque o que pode parecer uma oportunidade pode virar uma dor de cabeça. Então, os contratos têm aquelas letras pequenas, então muitas vezes pode ser um contrato de adesão ou pode ser um contrato leonino ou que traga uma situação que possa deixar o consumidor numa situação muito prejudicial. Então, ter sempre um advogado, analisar o contrato, não assinar uma proposta quando muitas vezes ele possa se sentir que vai perder o imóvel, sempre aguardar e buscar uma assessoria especializada. E mudando de assunto, agora vamos conhecer a história do cão Faísca. Quase um ano depois de ser resgatado porque sofria maus tratos, hoje ele vive uma realidade bem diferente. O antigo tutor foi a primeira pessoa detida em Campo Grande depois que a chamada Lei Sanção entrou em vigor. Para estranho, ele late mesmo. Um cão bonito, bem cuidado e cheio de vitalidade. Mas nem sempre foi assim. No final de 2020, o Faísca foi encontrado vivendo acorrentado 24 horas por dia, debaixo de sol e chuva, no bairro Tarsila do Amaral. Quase não tinha água nem comida. Na época, o flagrante resultou na primeira prisão em Mato Grosso do Sul por maus tratos após entrar em vigor a Lei Sanção, que prevê até 5 anos de cadeia e multa para quem maltratar animais. Depois que o cachorro foi resgatado pela polícia, o Jando resolveu adotá-lo. Um amigo meu trabalha dentro da prefeitura, ele me indicou para a amiga dele que é policial, lá do Decate. Ela me informou que tinha esse cachorro para ser adotado. Eu adotei o cachorro e fiquei com ele e cuidei dele. Nesta terça-feira, o Faísca estava em frente à casa dele, no bairro Mata do Segredo, quando a Polícia de Crimes Ambientais chegou. É a segunda vez que a polícia vem até o novo lar do Faísca para verificar as condições em que o cachorro está. Vou falar aqui com o delegado da Delegacia de Crimes Ambientais. Doutor, pelo que o senhor pôde averiguar, qual a situação? O animal está super adaptado ao Jandro, ao tutor, né, do lar temporário, que agora vai se tornar o tutor definitivo do animal. Mostra que esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aí de retirar o animal do local que ele está sofrendo maus tratos e buscar uma pessoa da sociedade que tenha a decisão de acolhê-lo, é a melhor solução. Sorte do Faísca, que deixou para trás um triste passado e vive agora com muito amor. Eu brinco o dia inteiro, dá trabalho o dia inteiro para nós. Aí nós trabalhamos agora o dia inteiro, não tem como, ele fica sozinho o dia inteiro. Mas quando chega, é brincalhão demais, ele é muito crianção. Agora nós não devolve mais para ninguém agora. Muito bom. E ainda em Campo Grande, uma criança dá exemplo de como manter a saúde em forma e coloca toda a família para malhar. A reportagem é do Rodrigo Santos. Este é o Pedro. Como é filho do Ninho, pode chamá-lo de menininho. E esse menininho é muito espoleta e tem a força de um meninão. A atividade física para ele é pura diversão. Na pandemia, ele engordou um pouquinho, 10 quilos. Aí em casa começou essa história. Brincando de exercício em casa, porque não tinha nada para fazer. A gente que eu sou do ramo de show parou totalmente na época da pandemia, agora já voltou, graças a Deus. Mas a gente começou nessa brincadeira que virou no que está aqui hoje. E tá ele é uma sensação aqui quando eu venho para academia, então tá bem bacana. Brincadeira que virou o objetivo. Eu pulo, corro, faço com peso e também eu esqueci a outra parte. E você se diverte? Sim. Acha gostoso? Sim. Você pretende um dia parar de fazer academia ou fazer mais ainda? Mais ainda. Cada dia mais? Cada dia mais. E o incentivo da criança foi transmitido para toda a família. Agora, são 4 membros, todos eles malhando juntos. A
força de vontade desse guri incentiva toda a família, a começar pela mamãe. Ele pedia para treinar junto com a gente. Quando a gente procurou a academia, ele queria vir fazer junto com a gente. E agora é um incentivo para vocês também. Agora ele que não deixa a gente faltar nenhum dia. A irmã de 16 anos não fica de fora. Ele me chama para malhar, ele fala assim, Tatá, a gente tem que ir pra academia, porque tem que fazer exercício, não sei o quê. E ele chama a gente, ele não deixa a gente faltar na academia, e se a gente tá desmotivado, ele vai lá e puxa a gente. A atividade física é importante demais nesses novos tempos. Antigamente, na nossa época de criança, a gente brincava na rua, jogava bola, jogava bete, carrinho de rolemã, brincava correndo na rua de um lado para o outro. Hoje em dia as crianças não têm aquela vivência do passado que na nossa época a gente corria, vivia, brincava de outro jeito. Então é uma maneira deles se divertir e também cuidar da saúde também, né? Hoje em dia essas crianças são muito sedentárias, elas já nasceram numa geração muito sedentária. Então elas precisam ter atividade física que vão dar um pouco mais de mobilidade, vai ajudar no desenvolvimento motor dela e no desenvolvimento muscular. Então isso aí, essa atividade física que eles estão praticando aqui, vai estar buscando o que nós fazíamos antigamente, que é brincar de corda, de bola, agachar, levantar, movimentos básicos que hoje em dia as crianças geralmente não fazem. Conforme a Organização Mundial da Saúde, essa mudança de rotina aliada à pandemia provocará um aumento nos casos de obesidade infantil, que no mundo devem atingir em 2025 75 milhões de crianças de 5 a 9 anos. Hoje, 1 a cada 3 está acima do peso. A academia surge como uma opção de saúde e de diversão. A criança ela é muito hiperativa. Por natureza, ela tem muita energia. Então o treino não pode ser maçante. E a gente tem que também ter cautela com relação ao desenvolvimento dela. Então ela está numa fase de desenvolvimento onde as articulações, os ligamentos, os tendões não estão totalmente desenvolvidos. E a musculatura também não está. Então bora todo mundo se juntar a esta família que malha unida. E para a criançada, olha só o recadinho do menininho. Criançada, vamos malhar. E essa semana foi comemorado o Dia do Macarrão, um dos alimentos mais consumidos durante o isolamento social aqui no Brasil. E no ano passado, segundo o setor de massas alimentícias, a versão instantânea foi responsável por um faturamento de cerca de 3 bilhões de reais. E para quem acha que o macarrão é sempre o vilão da dieta, vale a pena conferir na reportagem da Maria Clara Leite. Só de imaginar aquela macarronada, a trilha sonora que vem à mente é esta, a famosa tarantela tão presente nas cantinas italianas. Muita gente pensa que foi na Itália que o macarrão nasceu. Mas a teoria é outra. A massa teria chegado ao país no século XIII, levada da China pelo viajante italiano Marco Polo. Há milênios, os chineses costumam comer o macarrão, especialmente desse tipo aqui, o lamen. Por isso, se o assunto é massa, nada melhor do que vir a um restaurante chinês para conferir de perto como a mágica acontece. A preparação da massa é um show à parte. Puxa, estica, puxa de novo e logo os fios estão assim, prontinhos para cozinhar. Um minuto, já pronto o macarrão. 1 minutinho tá pronto o macarrão? Isso. Quanto tempo de cozimento? É mesmo também, 1 minuto um pouco. Todos os dias, o chefe prepara cerca de 50 porções como esta. Mas isso é de segunda a sexta. Aproximadamente uns 180, 200 lames por dia no final de semana. Para o chefe Yang, que se exercita bastante preparando toda essa massa, o prato é bem light. Mas e para os clientes, hein? Por ser feito na hora, não usar conservantes, ele acaba se tornando mais saudável, tá? Mas, na realidade, a questão do engordar depende mais da quantidade que eu consumo. Qualquer macarrão, se eu extrapolar a quantidade, ele pode engordar. Então, é importante você saber quanto você pode comer.
A nutricionista diz ainda que os acompanhamentos também podem fazer toda a diferença na balança. Quanto mais leve for meu acompanhamento, menos calórico vai ser meu macarrão. No lamen do Yang vai repolho, cenoura e frutos do mar. Um prato saudável e nutritivo, porque, segundo a Elizabeth, consumir massa significa consumir energia. E isso influencia, inclusive, no humor. Se quer ter um bom humor, você pode colocar o macarrão nas quantidades, ainda mais quando é misturado com legumes, com verduras, enfim, que isso o oriental faz muito bem. Mas foi mesmo na Itália que surgiram os mais de 500 tipos de macarrão. E é nessa variedade toda que pode morar o perigo. Mas aí você usa as quantidades, assim, desfiadinho, pouco, né? Diminui a quantidade. Por falar em quantidades, elas aumentaram muito durante a pandemia. O macarrão foi um dos alimentos mais consumidos aqui no Brasil durante o isolamento social. No ano passado, o setor de massas alimentícias registrou alta de 159% no faturamento. Só o macarrão instantâneo vendeu cerca de 3 bilhões de reais no período. Possivelmente uma opção aparentemente mais viável diante do desemprego e consequente queda de renda de muitas famílias. Para Elizabeth, um grande problema nutricional, já que, segundo ela, esse é um alimento rico em gordura e conservantes. Então eu recomendo os nossos, que nós temos a preços assim, até que relativamente positivo, né, que vem até muitas vezes na cesta básica, o nosso macarrão tradicional. E se você puder ainda fazer em casa, que hoje eu falo que as redes sociais permitem você entrar, pegar receita e tiver um pouquinho de tempo, faça em casa que vai ser melhor ainda. E a receita é muito simples. Água, sal, farinha de trigo, é isso? Isso mesmo. O problema é toda a técnica do estique-puxa para chegar a esse resultado. Ah, e tem ainda um ingrediente surpresa. Desculpa, esse não, esse é só segredo. Muito bom, hein? Vou sair daqui correndo para comer um macarrão. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.